sábado, dia 27 de dezembro. Falta pouco, hein, gente, para acabar o ano, falta muito pouco aí, mas a gente ainda tem algumas fofocas, algumas coisas para trazer para vocês. Ontem eu tava vendo a repercussão do nome da Ana Paula Renault voltando ao BBB e muita gente, olha que eu recebi muita mensagem lá no X, as pessoas dizendo pra mim que ela não ia durar muito tempo lá. Eu fico até pensando, né, mas por que ela não duraria tanto tempo lá? Aí eu lembrei, né, da participação polêmica que a Ana Paula Renault teve na Fazenda 10. Então vai ser interessante a gente rever a Ana Paula depois de 5 anos de ter passado da Fazenda e praticamente 10 anos depois de ter passado pelo BBB. Aliás, 10 anos, né? Pra gente entender mais ou menos como é que as coisas aconteceram aí pra Ana Paula. E será que ela entraria toda arrogantona como ela foi na Fazenda 10? Coisas que nós vamos descobrir, obviamente. Mas a gente também não tem só isso aí para falar, né? A gente tem outras coisas interessantes também pra gente comentar. Começando aí, né, com o Lucas Guedes rebatendo o Carlinhos Maia depois daquele vídeo lá do Carlinhos Maia, aonde o Carlinhos Maia fala que o Lucas Guedes também provou do brisadeiro. E aí a gente ainda também tem, tá? A gente ainda também tem. Pedro Sampaio terminou com o namorado e levanta mais suspeitas ainda de que ele também possa integrar o BBB 26. Embora eu ache essa possibilidade bastante distante, não seria estranho se a gente visse ele participando do BBB. Eu também não vou descartar uma possibilidade dessas. Aí teve uma entrevista do Zé Felipe com a Ana Castela lá pro portal Léo Dias. Tem algumas coisas interessantes aqui a gente destacar, especialmente aí sobre como é que anda a relação com a Virgínia Fonseca. E, só pra gente terminar, de novo, vamos para as especulações do BBB, né? Porque a gente ainda tem muita coisa para falar aí sobre o BBB. Mas antes da gente começar a falar do BBB, vou começar logo falando dos assuntos que não tem nada a ver diretamente com o BBB, mas estão ligados a ele ou podem levar a ele, que é o caso aí, tá, de Pedro Sampaio e Henrique Menck, que eram namorados e agora não são. Antes, tá? Eu acabei me confundindo aqui na leitura do roteiro. Antes, vamos falar do Lucas Guedes e essa indireta aí pro Carlinhos Maia? Vamos falar disso? Vamos primeiro relembrar o que causou essa indireta. Vamos primeiro relembrar esse momento icônico que trouxe isso aqui de volta pra gente. Então, vamos lá. Vamos começar relembrando esse momento todo, relembrando como tudo isto começou. Para quem não lembra, né, para quem tá aí meio por fora e tal, vamos relembrar este momento apoteótico aonde... Deixa eu botar aqui a imagem certa. Porque tem uma coisa aqui que eu ainda não consegui ajustar. Gente, eu tô tentando fazer as reprogramações aqui no aplicativo, mas tá meio difícil fazer essas reprogramações no aplicativo assim todo dia, porque enquanto eu tô trabalhando aqui no aplicativo não tem como eu ficar fazendo a reprogramação dele. É meio difícil fazer a reprogramação do aplicativo desse jeito, então pode ser que às vezes dê alguma coisa de ruim. Mas vamos estar relembrando aqui, olha só o que o Carlinhos Maia tinha falado pro Lucas Guedes. Olha só. Ô Lucas, ei, meu brother. Ei, rapaz. Olha. Ô, bicho, você comeu também. Eu levei um pedaço e dei. Comeu eu e você, tá esquecido, é? Tá doidão, é? Entendeu? Tá se doendo mais do que... Oxi, pare com isso, meu brother. Toda vez é sempre assim, né? Calma, tá tudo certo, não vai perder seu cargo não, tá tudo bem. Foi legal, a gente curtiu, se divertiu. Tinha criança nenhuma em volta, entendeu?
Foi massa, tá tudo bem, sabe? Mas já pedi desculpas pra quem realmente importa. Fui realmente sem noção, porque tem coisas que você não tem que falar não, mas eu sou sem filtro mesmo e as pessoas sabem que eu sou assim. Não faço questão nenhuma de ir pra festa de ninguém, entendeu? Fui convidado, fui com o maior carinho do mundo. Gosto pra cara da Virgínia, vou continuar gostando pra sempre. Mas eu sou sem noção, tô meio doido, ainda mais nessa fase agora que eu tô doido. Mas aí, baixa a bola, porra. Você aqui em casa já comeu, já fumou, já... Para. Bom, vocês viram aí, né? Eu tive que passar de novo e buscar de novo esse vídeo aí pra vocês, exatamente porque o Carlinhos Maia acabou expondo essa situação de novo. E aí, só porque ele expôs essa situação, lá vai a gente ter que falar isso de novo para vocês, né? Então, vamos dar uma relembrada neste momento aqui. Vamos dar uma relembrada em algumas coisas. Eu estou ajustando aqui para ver se fica melhorzinho aí a imagem. Para ver se fica melhor essa imagem aí para vocês, tá? Lucas Guedes resolveu, então, responder ao Carlinhos Maia, especialmente depois que o Carlinhos Maia colocou uma outra mensagem falando sobre os bajuladores. Quando ele coloca essa mensagem falando aí dos bajuladores, o negócio só apareceu mais ainda, né? Os bajuladores. Eu já tô acertando, gente, fazer aqui algumas coisas que eu tô testando. Tô falando aqui com vocês, tô testando. Então vai aparecer aí alguns erros para vocês, tá? Mas é absolutamente normal até eu conseguir acertar tudo. Então, quando ele fala dos bajuladores, obviamente que o Lucas Guedes sentiu isso. Então vamos relembrar esse vídeo também. Vamos relembrar este momento. Olha só. E eu digo mais, tá, Virgínia? Escolha pessoas para estar do seu lado que não te bajulem. Eu passei 10 anos da minha vida para entender isso. Você é pica. E para mim tá pagando pau para alguém aqui, porque assim, vocês podem falar o que for, mas graças a Deus, o meu público... vocês me deram tudo. Se eu quiser pagar hoje a internet, vocês me deram o privilégio de poder parar e ter todo mês um dinheiro bom para viver eu, minha família e quem eu quiser ajudar. Virgínia, podendo fazer um pouco parte dessa sua vida, o tamanho que você está, como você trabalha, como você é mãe incrível, como você é foda e você merece se divertir porque você é jovem. Minha irmã, desapega desse bando de bajulador que anda com você. Desapega, entendeu? Porque fica a gente maluca e sem filtro, que faz as coisas, que faz o que pensa. Você vai ser muito mais... Hoje eu agradeço a Deus. Mas daqui a uns 10 anos a gente volta a conversar. Então, né? Vocês viram aí a forma como o Carlinhos Maia falou. E vocês viram aí a forma como ele deu essa provocada em cima ali do Lucas Guedes. Então, olha aí o que o próprio Lucas Guedes colocou nas redes sociais dele. Vou colocar aqui, mas eu acho que vou acabar colocando na tela cheia também, porque senão a gente não vai conseguir ler direito o que está aqui, porque eu achei muito pequeno. Então vamos lá, deixa eu colocar aqui. Olha só o que o Lucas Guedes colocou nas redes dele, colocou ali. Cortar pessoas da sua vida nem sempre tem a ver com ódio ou inveja. Às vezes é apenas uma diferença de mentalidade. Algumas pessoas não têm lealdade, outras só se aproveitam, algumas treinam sua energia e outras são falsos. Nem todo mundo quer conviver com isso. E aí ele coloca ali 3 emojis com o olhinho piscando. Né? Isso aqui, que bela de uma indireta, bem direta, né? Esse é aquele tipo de direta bem indireta que vai em cima do ponto com relação ao próprio Carlinhos Maia. Isso vai bem em cima do ponto, né? Cortar pessoas da sua vida nem sempre tem a ver com ódio ou inveja. O Carlinhos Maia ali não poderia imaginar que aquele Natal que ele foi lá desse mais do que isso.
E aí o Lucas Guedes ali não citou o nome do Carlinhos Maia, mas a única coisa que ele coloca ali é só tirar as pessoas do convívio dele. E aí o recado, obviamente, com esse endereço certo aí pro Carlinhos Maia. Essa briga estourou justamente porque o Carlinhos Maia expôs detalhes da festa de Natal da Virgínia e o Lucas, como ali respondeu, como vocês viram lá no trecho, dizendo ali que o Carlinhos Maia estava fazendo uso de brisadeiro e que ele estava em choque com isso. E obviamente Carlinhos aí aproveitou e chamou o Lucas de bajulador e dizendo que ele está com medo de perder espaço na mídia justamente por ser o bajulador da Virgínia Fonseca. Parece que o clima azedou de vez e parece, olha, que não vai melhorar. Como bem disse o Carlinhos Maia, e eu até coloquei isso ontem aqui para vocês, parece que o negócio ali entre os dois foi rompido. Parece aí que Virgínia e Carlinhos Maia de fato romperam e aí o negócio tá bem complicado, né? Parece que eles romperam e o negócio ali meio que tá saindo do controle. Mas enfim, né, gente? Vamos fazer o quê, né? A única coisa que eu posso fazer é falar isso para vocês. Influenciador, desses influenciadores que a gente já conhece, por isso que às vezes eu não gosto muito de falar deles, é isso. É a única coisa que eles esperam, é a única coisa que eles querem. Bajulação e atenção. E nem sempre eles vão conseguir a bajulação e a atenção que eles querem. Muitas das vezes vai passar longe deles conseguirem essa bajulação e essa atenção que eles tanto procuram. Nossa, às vezes passa muito longe mesmo. Mas enfim, a vida desses influenciadores digitais, gente, é isso, é bajulação. A vida deles é o tempo todo com essa bajulação, é o tempo todo indo atrás ali de ficar cobrando as pessoas, de ter gente ali toda hora bajulando e no final das contas acaba que não dá tão certo assim, né? No final das contas é isso que a gente tem. Agora vamos lá falar do Pedro Sampaio. E o Pedro Sampaio basicamente ali, desde que saiu isso, desde que saiu essa notícia, muita gente ali tá começando a achar que o Pedro Sampaio poderia ir para o BBB. Que, gente, querendo ou não, ir pro BBB para eles, não seria para ele, inclusive, que já esteve lá como artista cantando várias e várias vezes, eu não sei, não veria grandes problemas nisso, mas muita gente veria problema nisso. Então vamos ver aqui, tá? Vamos falar desses dois, Pedro Sampaio e Henrique Menck, que são aí ex-namorados na data de hoje. Então como é que foi que isso aconteceu? Parece que o clima de festa de fim de ano não deu muito certo para Henrique Menck e Pedro Sampaio. Segundo o colunista Lucas Pazin, os dois não formam mais um casal. O romance teria terminado há poucos dias. Ou seja, bem recente. Segundo aí o colunista Lucas Pazin, o primeiro sinal de alerta dos fãs com que tinha alguma coisa errada foi no aniversário do Pedro Sampaio, comemorado no dia 21 de dezembro, quando Henrique não postou absolutamente nada e simplesmente ficou ali num silêncio total. E aí as fontes dizem que o término entre os dois não está sendo nada tranquilo. Henrique estaria bem abalado com a decisão de Pedro Sampaio sobre terminar o relacionamento dos dois e que eles estão juntos numa relação há praticamente há mais de 2 anos, inclusive, desde 2023, quando, no Lollapalooza, Pedro Sampaio assumiu sua sexualidade e disse que estava namorando com ele. Seja lá como for,
Desde então, os dois sempre eram vistos juntos em viagens, os dois sempre estavam juntos em viagens, os dois sempre estiveram juntos em viagens. Eles tinham ali uma coisa que eu achava interessante. Eles, apesar de terem profissões bem diferentes, eles postavam muito sobre viagens, postavam muito sobre como é que era essa vida toda de viagens que os artistas normalmente têm nesse mercado. Então, gente, isso também abre uma especulação aí. Será que o Pedro Sampaio também não vai para o BBB 26? Não estou afirmando nada, não estou admitindo ou assumindo qualquer coisa relacionada a isso, mas é uma especulação mesmo que eu faço com vocês. Porque assim, Pedro Sampaio, ele já esteve no BBB diversas vezes, eu já vi o Pedro Sampaio no BBB diversas vezes, em diversas festas, ele animou diversas festas no BBB, então ele é um nome interessante também para participar do BBB, ele é um nome ali bastante interessante que a gente podia ver dentro do BBB, mas né, quem sabe agora não chegou a chance. Hoje, por exemplo, eu vi de tarde muita gente pegando aí uma foto do BBB e colocando WD-40 dizendo ali que era Daniele Vinitz. Apesar de que WD-40 combina bem com a definição sobre a Daniele Vinitz. Mas, enfim, eu vou comentar com isso com vocês lá na frente. Porém, essa situação toda de aceitação, não aceitação, tá pegando muito também no Instagram dos dois. Então vamos dar uma olhadinha no Instagram dos dois, vamos dar uma olhadinha como é que tá aqui, tá? Como é que estamos no Instagram dos dois. Pedro Sampaio, aqui o Instagram do Pedro Sampaio. Olha aí, Pedro Sampaio basicamente não tem mais menções diretas ao namorado. Aqui vocês veem que o Pedro Sampaio só tá com as imagens do show, as imagens do que ele tá fazendo aí, dos clipes dele, das músicas dele, mas praticamente não tem nenhuma menção ao namorado. Praticamente não tem nenhuma menção, né? Então, tô mostrando para vocês aqui. Tô mostrando aí para vocês acompanharem. E aqui, quando a gente clica nos stories para ver, só tem aqui ele falando da reportagem que vai ter no Fantástico ali. Domingo no Fantástico vocês vão conhecer um pouco da minha história, família e sonhos. Pedro Sampaio no Fantástico. Domingo 28 de dezembro, 20h30 na TV Globo. É só isso que ele coloca aí. E ele coloca uma cena aí do que aconteceu no Fantástico. Então vamos escutar o que ele fala aqui? Olha só. Eu tenho Pedrinho, Dico, Didico, meu amor. Vocês vão conhecer um pouquinho mais da minha família, dessa loucura toda aqui, ó. É domingo no Fantástico! Me enfeitiçou. Então tá aí, né? É isso que ele colocou no perfil dele aqui. Mas não tem nenhuma foto dele aí com o namorado. E aqui quando a gente clica nos Reels, tá? Eu tô clicando aqui nos Reels, tá? Também não tem muitas coisas aí relacionadas com o namorado dele. Cenas de clipes dele, cenas de shows, mas praticamente nada relacionado ao namorado. Aí quando eu fui olhar agora o namorado dele, ou melhor, ex-namorado, né? Então a gente abriu aqui o perfil do ex-namorado. E aí o perfil do ex-namorado, entretanto, ainda mantém ligação aqui com Pedro Sampaio. Olha só, ainda tem uma foto dos dois juntos aí. Ainda tem uma foto dos dois, olha aí. Tem uma foto deles juntos. Inclusive o comentário aqui de Pedro Sampaio há 8 semanas atrás. Ou seja, 8 semanas atrás... uns 2 meses atrás, mais ou menos, tá? Uns 2 meses aí. E aí tem a foto dos dois, tá? Bem recente essa foto. Tem mais fotos dos dois aqui. Mais fotos deles, olha aí. Se preparando para uma festa fantasia, né? Dá pra ver aí, né, que
pelo menos um aparentemente apagou ou não tinha fotos dele, mas Henrique ainda mantém as fotos. Dá pra ver aí que eles estão mesmo com essas fotos e tá tudo funcionando ainda. Ele não tirou nada. Tô mostrando pra vocês aí como é que tá o Instagram dele nesse momento. Parece que vai ser algo bem difícil de superar, né? Por isso que eu tô falando pra vocês. Acompanhando esses famosos por muitos anos, me parece que isso é uma pista de que provavelmente Pedro Sampaio possa, não estou afirmando que vai, participar do BBB. Porque normalmente, assim, alguns desses famosos optam por entrar solteiros dentro da casa para evitar boatos de traição, boatos relacionados a isso. É assim que tá sendo? Não sei, gente. Não sei, tá? Não dá pra gente afirmar. Porém, será que pode não ter alguma coisinha aí por trás? A gente vai descobrir nos próximos dias, tá? Aliás, lá na frente eu falo mais sobre o Big Day. Porque aparentemente este ano a Globo decidiu que não vai ter mais o Big Day. Mas lá na frente eu te explico mais sobre isso. Agora vamos falar do Zé Felipe, da Ana Castela e Virgínia. Porque afinal, esses três dominaram as fofocas nesse ano. A gente não conseguiu ficar sem olhar os sites. Inclusive aqui mesmo no Faropop, se você procurar o tanto de matérias que eu escrevi sobre esses, não tá no gibi. É muita matéria que eu escrevi sobre esses dois. Inclusive sobre a separação dele com a Virgínia. E aí, Zé Felipe deu uma entrevista pro Léo Dias. E aí ele abriu o jogo sobre como tá sendo a vida dele após a separação com a Virgínia. Ele deixou claro que, apesar da separação, a relação dele com a Virgínia é uma relação de muito respeito. Que, inclusive, é uma relação que eles estão construindo com o Vini Júnior também. E aí ele fala ali, disse o Zé Felipe nessa entrevista aí do Léo Dias. Eu vou até abrir aqui para mostrar para vocês essa entrevista aí do Léo Dias, né? Pra gente ter aqui, para vocês verem a matéria, a original de onde a gente está tirando. Como diz aqui na descrição dos vídeos, todo o material que está sendo exibido aqui não está sendo alterado, não tem nada alterado. Eu só uso inteligência artificial para me ajudar a escrever os roteiros, então não tem absolutamente nada alterado aqui. Mas está aqui a matéria. A matéria está aí para vocês verem. E aí o Zé Felipe disse ali que ele está muito feliz do jeito que a mãe do Vini Júnior trata os filhos dele. E que o que pesa mais na relação dele com o Vini Júnior é como os filhos dele estão sendo tratados pela família do Vini Júnior. E que o resto eles vão levando e que tá tudo de boa. Então vou mostrar um trecho dessa entrevista aqui que ele deu lá pro Léo Dias. Esse trecho dessa entrevista, ele fala algumas coisas desse momento, ele traz aí pra gente algumas dessas revelações que muitos estavam curiosos em saber. Como é que foi, como é que essa relação toda aconteceu, como é que foi a mudança de vida que o Zé Felipe viveu nesses últimos anos. Porque, querendo ou não, isso foi uma grande de uma mudança de vida, né? Querendo ou não, isso é uma grande de uma mudança. Então, olha só, vamos ver junto. Falou que gosta muito de você, que quer saber, queria que você fizesse um balanço do seu 2025, que foi um ano de mudanças, né? Tudo mudou na sua vida. Queria que você fizesse o balanço desse ano. Eu acho que 2025 foi um ano muito abençoado, sabe? Apesar das mudanças que teve, né? Eu terminei um casamento com 3 filhos, mas foi muito abençoado. Graças a Deus eu tenho uma boa relação com a Virgínia, falo com ela. Não quase todo dia, mas toda semana a gente fala bastante. A gente tem uma amizade muito legal, com muito respeito. A gente sempre combina, né? Porque às vezes agora
ela com esse carnaval e tudo, ela fica indo pro Rio de Janeiro, a agenda dela corrida e a minha também. E aí a gente sempre fica vendo as datas, os horários, assim, que a gente vai ficar com as crianças. Então, ela sempre muito solícita e de deixar, quando eu estou em Goiânia, eu ficar com as crianças e a gente sempre conversando, entendendo a agenda do outro. Então só tenho que agradecer mesmo a Deus por o jeito que foi tudo e tudo que aconteceu no meu ano, todas as conquistas, todas as músicas, todos os trabalhos e principalmente a saúde, que eu acho que a gente sem saúde não vale nada, né? Então é aquilo que o dinheiro não compra. Foi um ano rico em saúde e o resto a gente corre atrás de tudo. As crianças entendem bem essa coisa? Um dia tá na casa da mãe, um dia tá com você. Como é que vocês conversam com elas? Para elas não entende, né? É legal de ter duas casas. Às vezes a mãe briga, quer ir lá para casa do pai. Às vezes o pai quer pôr de castigo, aí quer ir para casa da mamãe. A casa da mamãe é mais legal, a casa do papai é mais legal. Quando um tem que chamar atenção, sempre a casa do pai ou da mãe fica legal, né? Então, para eles, eu acho que a gente, eles são muito novinhos, né? A Maria Alice, a Maria Flor, o José Tá começando a andar. Começando a andar agora. Então, para eles, eu acho que não teve esse baque tão grande, né? Como eu acho, se fosse maior. Mais velho. Eu acho que tivesse uns 8, 9 anos, ia sentir mais, ia entender mais. Então, eu acho que tudo foi na hora certa e eu acho que a boa relação é o principal de tudo. Então tá aí, né? Vocês viram o Zé Felipe falando que a boa relação é o melhor de tudo e é o melhor dos mundos. Então tá aí o que o próprio Zé Felipe trouxe, o próprio Zé Felipe falou e o próprio Zé Felipe colocou pra gente. Mas não foi só isso, né? O que foi que aconteceu essa entrevista aí dele, tá? Só para deixar claro. Essa entrevista que ele deu foi num evento que ele foi cantar lá em Florianópolis. Só para deixar claro, por isso que aconteceu essa entrevista. E aí também teve um outro momento que houve uma entrevista com a Ana Castela também. Eles também falaram sobre como é que foi o Natal, Ana Castela, como é que foi o ano de 2025 para Ana Castela. Porque afinal de contas, Ana Castela foi dos grandes destaques do ano de 2025. Não tem como a gente negar o quanto Ana Castela teve ali um grande destaque nesse ano. Então vamos dar uma olhadinha aqui no que a própria Ana Castela falou. Olha só. E agora também a gente adorou, gente, os vídeos do Natal na família, na casa do Leonardo. Foi muito engraçado. Foi bom, nossa, foi demais da conta. Meu pai dançou até não querer mais, eu dancei até não querer mais. Agora ele saiu, falei dele, saiu, ó. Ele não acompanhou o ritmo do Leonardo. Não, gente. Mas, ó, acho que é porque o Leonardo fica bebendo sentado. Ele bebe em pé e ainda fica dançando, né? E eu não sei o que acontece, mas ele cansa mais rápido. Aí ele foi embora mais cedo, mas foi incrível. Foi um dos natais mais engraçados que a gente já passou. As famílias se adoraram, né? Demais a conta. Não tem como não gostar, gente, da família do Leonardo e da sua. É perfeito. Não, e bateu, deu bom. É isso, obrigada. Feliz 2026, sucesso sempre, conte com a gente. Muito obrigada, gente. Um beijo, feliz ano novo pra vocês. Olha, que 2026 seja um ano de muitas bênçãos na vida de vocês. Um ano de muito trabalho, um ano de você ganhar muito dinheiro, um ano de você se reerguer na vida. 2026 vai ser um ano realmente muito abençoado, pode ter certeza, anota aí, tá? Um beijo pra vocês, gente. Obrigada por todo o carinho sempre. Então tá aí, né? Ana Castela falando aí como é que foi o Natal dela com a família do Zé Felipe, como é que as famílias estão bem entrosadas. Então aparentemente deu bom ali no relacionamento dos dois. Agora resta saber até quando, né? Porque afinal, vocês sabem, no meio desses famosos tem tudo ali um prazo de validade. Mas pelo menos o que vale é esse momento, né? Que eles estão felizes e que tá tudo bem eles ficarem felizes e estarem compartilhando isso. Por outro lado, a gente também tem a Virgínia.
a Virgínia está ali com uma viagem marcada rumo à Espanha. E isso depois de toda essa confusão que envolveu aí o Lucas Guedes. Depois dessa confusão que envolveu ele, Virgínia já se arrumou para sair do país, então já está aqui com a data marcada para ela ir para Espanha. Então vamos ler junto aqui, deixa eu só arrumar aqui essa tela, deixa eu só arrumar aqui. Prometo para vocês que em 2026 eu vou fazer uma nova programação nesse OBS para que não fique assim tão necessariamente eu tenha que fazer ajustes que prejudiquem um pouquinho o nosso trabalho. Então, olha só, tá aqui. Virgínia aparentemente não está ligando muito para essa confusão que está envolvendo aí o Carlinhos Maia. Virgínia Fonseca tem aproveitado o fim de ano com um roteiro bastante agitado. A influenciadora está curtindo Trancoso na Bahia, mas embarcará para a Espanha logo. A apresentadora viaja para a Europa na segunda-feira. Até lá, ela e Vini Júnior aproveitam o Nordeste em um hotel luxuoso, aonde promoveram uma festa de pré-Réveillon. A comemoração da virada do ano, antecipada, realizada por Virgínia na última sexta-feira, porque ela vai passar a virada do ano, né? Vocês já perceberam, na Espanha. Então ela fez ali todo um show, convidou Natanzinho e já tá indo embora do Brasil. E aparentemente não tá nem aí para essa briga com Carlinhos Maia e o Lucas Guedes. E aparentemente, né, ela vai viajar e as crianças vão ficar no Brasil com o Zé Felipe. Enfim, né? Interessante vocês verem como é a dinâmica desses famosos. Admito pra vocês que às vezes eu acho meio chato. Às vezes eu acho meio chato, assim. Muita gente olha, queria ter esse estilo de vida e tal, mas às vezes eu acho chato, porque você tem que ficar se controlando em tantas coisas. Quando a gente não é tão famoso assim, a gente não precisa ficar se controlando demais, né? Mas enfim, né? Falei desses famosos, porque a gente precisa encher um pouquinho a linguiça aqui do canal, mas vamos pro que a gente realmente quer falar. Juro pra vocês, eu tô doido pra falar só de BBB, gente, tô doido pra falar só sobre o BBB. Uma das coisas, inclusive, que vai acontecer em 2026 é a gente ter reality um atrás do outro pra falar. Então, obviamente, eu estou me especializando muito em cobertura de reality e menos em cobertura de celebridades e fofocas. Então, a gente precisa dar uma relembrada nisso, né? Que a gente vai focar muito mais em reality shows. E aí, ontem, eu falei para vocês sobre a Antônia Fontenelle. Ontem a gente trouxe aqui um vídeo da Antônia Fontenelle, onde ela fala que uma amiga dela vai participar do BBB. Mas o vídeo completo, que eu juro pra vocês, eu tentei buscar nos stories dela, eu não achei. Eu achei reportagens falando sobre este vídeo completo dela. Antônia Fontenelle revelou que ela própria foi convidada para participar do BBB 26. Então vamos dar uma relembrada nesse vídeo aí da Antônia Fontenelle. Vamos dar uma relembrada no que ela própria disse nesse vídeo. Ela fala nesse vídeo que uma amiga dela vai participar do BBB e que esta amiga dela era muito doida. Então, vamos relembrar aqui esse vídeo dela. Olha só. Mas ó, eu sou responsável. Sou responsável e assim, isso aí eu não falo porque aí eu não faço com os outros que eu não gostaria que fizesse comigo, né? Para não prejudicar o esquema lá, o babado todo, né? E sobre mim eu posso falar porque, né? Eu posso falar. Agora, no elenco tem uma amiga minha. E ela é doida. Oh, minha Nossa Senhora, ela é doida. Ela é doida. Ai, eu fico imaginando eu e ela naquela casa. Não fico longe. Não fico longe dos meus filhos, não fico presa numa casa, não fico sem saber. Porque você ficar dentro de um negócio desse é meio que como você usar droga. Você não sabe o que está acontecendo no mundo real. E eu tenho que ter meu pé no chão, senão eu enlouqueço.
E outra coisa, minha gente, esse negócio de prova de resistência. Eu já faço prova de resistência todo santo dia na minha vida. Aí ficar fazendo prova de resistência pro povo assistir. Então tá aí, né? Relembrando a própria Antônia Fontinelli dizendo que vai ter uma amiga dela. Inclusive, em um momento do vídeo, assim, ela fala, né? Imagina eu e ela lá dentro. Depois ela nega que participaria do BBB. Depois ela fala de quem poderia ser a tal amiga, tá? Porque afinal a internet deu uma especulada. Quem seria essa tal amiga dela? Mas o negócio aí foi a reportagem que eu li, foi lá no Notícias da TV, já estou citando logo, que ela propôs um cachê de R$1 milhão para participar do BBB. Ela disse, inclusive, que ela recebeu uma chamada, e aí nessa chamada ela fala assim, você cogita a possibilidade de participar do BBB? E aí ela disse que não, porque ela só aceitaria participar se fosse R$1 milhão o cachê, o qual ela usaria para pagar com os processos judiciais que ela teria dentro do programa. Disse aí Antônia Fontinelli, a Globo já garante esses processos com esse milhãozinho que vai entrar e a gente faz a entrega da gente, bota o pau para torar, bota o couro para comer, mas sem R$1 milhão de entrada não dá. Mas eu achei interessante, né? Porque afinal ela disse que muita gente ia achar que é mentira. Eu não acho que seja mentira não, gente. Eu não acho que a Globo que ela esteja mentindo com relação ao interesse da Globo na participação dela no BBB. Sério mesmo, eu não acho. A Globo percebeu, apesar de muito tarde, que eles precisam de nomes fortes para fazer com que as pessoas se interessem em assistir o BBB. É a mesma lógica do Carelli, gente. Quando o Carelli monta o elenco da Fazenda, eu sei que muita gente nem sabe quem são a maior parte das pessoas que estão participando do elenco da Fazenda, mas sabe muito bem quem são aqueles nomes mais famosos. Esse ano, por exemplo, muita gente nem sabia metade do elenco da Fazenda. Juro pra vocês que muitos de vocês nem sabiam quem era Saori Cardoso. Muitos de vocês nem sabiam quem era Duda Wendelin. Muitos de vocês nem sabiam quem era Luiz Mesquita. Mas vocês sabiam quem era Gabi Hispanic. Vocês sabiam que muitos de vocês assistiram as novelas que a Gabi Hispanic fez. É nesse sentido. O Carelli botou ela lá porque ela chamaria a atenção e a partir do momento que a audiência do público já tivesse consolidada, conquistada, a Gabi Hispanic não faria mais diferença. Então a Globo percebeu que ela também teria que fazer essa mesma estratégia de buscar nomes fortes, de trazer nomes fortes, porque através desses nomes fortes é que o público vai se interessando em assistir e continuar assistindo. Por isso que eu não acho que seja mentira, tá? Eu não acredito que seja mentira. Inclusive, eu acredito que realmente a Globo tenha procurado sim a Antônia Fontinelli. Eu também acho que o próprio Carelli já tenha procurado a Antônia Fontinelli também para participar da Fazenda. Ela é um bom nome para reality show, porque ela é polêmica, ela fala muita coisa polêmica. O grande problema é a Antônia Fontinelli, ela basicamente, e eu falo por mim, ela não ia aguentar muito a pressão do jogo. E ela sairia, assim, por isso que ela pediu um cachê alto, canceladíssima do programa. Ela saia canceladíssima de lá, porque ela realmente, ela já foi bastante cancelada, falando das opiniões dela aí com relação ao ex-presidente e tal. Ela seria bastante cancelada se algum dia ela fosse colocada dentro de um reality show como esses. Eu até entendo que ela realmente precisaria cobrar R$1 milhão para entrar no BBB. Só que vocês viram, no meio do vídeo, ela cita uma amiga dela. E aí muita gente foi buscar fotos. Olha, a amiga dela é a Cristiane Torlone. Aí depois foram buscar outra foto, porque disseram que ela tinha falado que 2 amigos dela iam entrar. Que aí eles foram buscar fotos dela com a Cristiane Torlone e fotos dela com o Henri Castelli. Querendo ou não, ela contracenou com eles em várias novelas que ela fez.
mas ela própria acabou revelando que não se tratava de Cristiane Torlone ou de Henri Castelli. Se tratava de Tiziane Pinheiro. Tiziane Pinheiro, né? A mulher de César Tralli, apresentadora do Hoje em Dia, há pelo menos até a primeira semana de janeiro, e depois disso, livre para participar de qualquer produção da TV Globo. Eu vou ser sincero, eu não acho que Tiziane vai entrar. Mas, como foi a própria Antônia Fontinelli que colocou, a gente também precisa passar isso aqui para vocês. Como foi ela própria quem colocou isso, então vamos colocar a própria Antônia Fontinelli falando do que as pessoas comentaram dela ter mencionado, que era a... Deixa eu só trocar a fonte aqui. Que era a Tiziane Pinheiro. Olha só. Meus amores, vocês são muito doidos, né? Vou falar um negócio pra vocês, misericórdia. Coitada da Tice! Meu Deus, meus amigos tudo me mandando agora. Tipo, vocês deduziram na cabeça de vocês que a amiga que eu disse que vai estar no Big Brother é a Tice. Meu Deus! Eu não tava falando da Tice. Tô nem sabendo se Tice vai, se foi cogitada, enfim. O que eu quero dizer pra vocês é o seguinte. Se Tiziane tiver sido convidada e tiver topado, corre o grande risco de ganhar, tá? Porque a Tice é uma das pessoas mais maravilhosas que eu já conheci nessa vida. Ela é animada, ela é alegre, ela é do bem, ela é alta astral. Mas acho que ela não toparia. Não sei se ela conseguiria ficar tanto tempo longe das pequenas dela. E acho também que César não deixaria. Mas enfim. Mas eu não tava falando da Tice, tá? Pelo amor de Deus. Gente, vocês acham mesmo que a Tiziane Pinheiro ia participar do BBB? Não, gente, eu não acho. Inclusive, eu acho que seria o primeiro nome que a própria Globo vetaria. Que a Tiziane Pinheiro, ela é esposa do César Tralli. Basicamente, a primeira dama do jornalismo global. Ela não ia... a Globo jamais ia permitir Tiziane Pinheiro de participar do Big Brother. Jamais. O nome dela já seria ali vetado de todas as listas. Você não entra. Exatamente porque ela é esposa de um dos maiores nomes do jornalismo. E aí qualquer polêmica que causasse dentro da casa, que ela estivesse envolvida, sendo ela a pessoa que causou, sendo ela a vítima, qualquer polêmica ia respingar diretamente em cima do César Tralli. Isso ia causar uma crise institucional para a Globo muito grande. Então eu não acho de jeito nenhum, tá? Eu não acho de jeito nenhum que Tiziane Pinheiro vá participar do Big Brother. Não vejo nenhuma possibilidade disso acontecer. E aí, assim, não que porque ela não tenha carisma, não tivesse condições de jogo, ela tem muitas. Mas não acho que ela iria, a Globo permitiria isso, por ser justamente mulher de quem ela é. Agora, se ela fosse casada com outra pessoa, talvez até deixassem. Mas com o César Tralli, correndo o risco de causar uma grave crise institucional, né, ali dentro da Globo, eu acho meio difícil. Acho mesmo. Eu não acho que isso vá acontecer. Mas a gente também teve... Desculpa, gente. A gente também teve o Arthur Aguiar. O Arthur Aguiar, gente, muita gente pode não gostar dele, tá? E assim, tá tudo bem, ninguém é obrigado a gostar do Arthur Aguiar. Mas, há alguns dias... Vários perfis em rede social estão fazendo aquela retrospectiva das temporadas anteriores para fazer o esquenta do BBB 26. Aí vai procurar cenas icônicas, momentos icônicos de participantes do BBB. E aí encontraram esta cena aqui. Vamos dar uma relembrada desta cena. Para mim é uma das cenas icônicas do BBB 22.
há 4 anos atrás. Olha só, gente, parece que foi ontem, né? Mas são 4 anos, o negócio já tá indo para 4 anos. Vamos relembrar essa cena aqui e vamos relembrar o comentário que fizeram na rede social com relação a esta cena. Olha só. Afastar a possibilidade de uma segunda chance. E ela disse, não, mas eu preciso me defender, eu não sei se você for líder, se você vai me colocar. Eu já tinha a resposta e inclusive dividi com os meninos depois que se eu fosse líder eu não colocaria ela. Mas eu não quis colocar isso como... Então vocês viram aí, né? Olha o que a Jade faz na cena. Olha aí o que ela faz. Ela levanta o colar. Essa cena foi muito icônica na época, gente. Eu lembro dessa cena, o quanto esta cena foi icônica, o quanto a gente viu ali. E inclusive as pessoas enxergaram nessa cena a soberba da Jade. As pessoas ficaram ali espantadas com a soberba dela. E foi ali, inclusive, que a própria Jade começou a ter uma certa... Como eu posso dizer? O público começou a ficar contra ela. Porque ela tinha ali, até um determinado momento do jogo, ela tinha, sim, um público aqui fora que gostava dela. Ela tinha isso em determinados momentos. E aí, do nada, quando ela começa ali a tretar com o Arthur, por causa de um anjo que ele tinha pedido para ela, que nem chegou a acontecer, porque vamos ser sinceros, a Jade não ganhou a prova do anjo, aí as pessoas começaram a pegar um certo ranço dela. E aí foi a grande rivalidade da temporada. Inclusive, acho que foi a maior rivalidade de toda a temporada. Jade versus Arthur. Foi a maior de todas as rivalidades da temporada do BBB 22. Só que os internautas, ao relembrarem disso, fizeram alguns comentários que o próprio Arthur rebateu. Olha aí essa cena aqui, olha aí o que este internauta falou, eu até sei quem é esta pessoa. E quando a Jade, apenas com uma levantada do colar do líder, desestabilizou a padaria inteira. Injustiçada demais. E aí o Arthur respondeu, aí forçou, hein? Hahaha, injustiçada? Na verdade, gente, eu vou ser sincero com vocês. Na época eu nunca enxerguei a Jade como injustiçada. Ao contrário, eu achei que o grande problema da Jade nessa ocasião aí do BBB foi a soberba dela, quando ela levantou o colar ali do líder para mostrar que ela era a líder. E aí, quando o Arthur disse que ela não tinha palavra, relacionado ali à questão de um anjo que realmente não aconteceu, mas era uma possibilidade, a própria Jade já ficou mais atenta, soberba, e ela deixou isso transparecer muito. Foi a grande rivalidade da temporada, foi essa. Mas quando o Arthur coloca isso, forçou, injustiçada, eu não acho que Jade... Eu vou ser sincero, eu falei muito na época. E vocês podem olhar aqui no canal, tem todos os vídeos do BBB 22 aqui. Eu nunca achei a Jade Picon injustiçada. Nunca. Eu achei que ela fez o jogo que ela tinha que fazer. Achei que esse era o jogo que ela tinha disponível ali. E era a rivalidade da temporada. Tanto que essa rivalidade acabou com a própria Jade se colocando no paredão quando atendeu o Big Fone e chamando o Arthur para ir junto com ela. Nenhum dos dois escapou na bate-volta, os dois foram pro paredão final e ela foi eliminada. Eu nunca achei que ela foi injustiçada. Porque esse comentário surgiu aí nas redes sociais? A possibilidade, né, porque muita gente estava colocando aí, de Jade voltar pro BBB. A Jade deu uma entrevista recente onde ela disse que não voltaria ao BBB. Pelo menos ela disse ali que o BBB abriu possibilidades para ela e tal. Mas ela deixou a entender que ela não voltaria. Pelo menos não agora. E muita gente ali acha que ela voltaria. Eu acho que Jade Picon, no momento da carreira dela, que ela tá buscando ser atriz, tá fazendo essas novelinhas verticais aí da Globo, ela não aceitaria participar de novo do BBB. E eu vou ter que concordar com o Arthur, tá? Porque aí foi uma forçada de barra. A Jade não foi injustiçada.
Ela fez o jogo que ela tinha que fazer. Só tô falando, gente, da Jade aí, justamente porque as pessoas acreditam que ela é uma dessas possibilidades. Mas não é, tá? Do que a gente sabe, Jade Picon não é uma das possibilidades de retorno ao BBB 26. Porém, uma dessas possibilidades a gente falou para vocês ontem. Ana Paula Renault. E eu vou ser sincero com relação a Ana Paula Renault, gente. A Ana Paula Renault, ela tem um problema ali. Muita gente, de fato, não vai lembrar de como é que foi a participação dela na Fazenda. Mas muita gente também tem muito cristalizada na memória a participação dela no BBB 16. No BBB 16, Ana Paula Renault foi o maior nome que passou por ali. Era completamente desconhecida, mas ela detectou os sinais de quem era o Laércio, como o Laércio olhava para as meninas. A Monique, na época, tinha 18, 19 anos, e aí ele ficava olhando, ficava só de cueca e tal. Ela percebeu todos esses sinais. O pessoal da casa ficou completamente contra ela, mas ela se manteve firme ali e aqui fora o público acabou encontrando os indícios de tudo que ela falava lá dentro. Sem conhecer ninguém, sem conhecer nada sobre aquela pessoa, só observando essas características dela, ela foi dando as dicas e o público aqui fora foi encontrando coisas sobre o Laércio. Tanto que quando ele foi eliminado num paredão contra ela, foi um choque para casa. Todo mundo na casa acreditava que ela era a grande vilã. Além disso, né, quando o Laércio saiu do BBB, ele acabou sendo preso pouco depois, se eu não me engano. Ele saiu ali em fevereiro, março, uma coisa assim, e ele foi preso em maio de 2016. Eu nunca esqueço, inclusive, o quanto isso foi um choque na época. Só que a Ana Paula Renault, ela não ficou restrita ao BBB. 2 anos depois, em 2018, Ana Paula Renault participou da Fazenda 10. Na Fazenda 10, Ana Paula Renault foi muito arrogante e soberba. Ela era arrogantona e soberba, especialmente ali com relação a Nádia Pessoa. As duas tiveram a maior rivalidade daquela temporada, que não durou muito tempo, tá? Durou um pouquinho mais de um mês. Na época eu assisti a Fazenda 10 muito por cortezinho. Eu admito pra vocês, tá? Porque eu não tinha como assistir a Fazenda 10, porque foi na época que a minha mãe já tava na fase final da vida dela, que se prolongou aí um pouquinho mais de 8 meses, e aí ela já tava naquela fase final, era internação hospitalar praticamente o tempo todo, eu não tinha cabeça pra comentar, pra assistir, tanto que o último reality que eu comentei, que eu escrevi sobre, foi o BBB 18, depois disso eu não fiz mais, porque já foi naquela fase final mesmo, meio complicado. Mas Ana Paula Renault participou da Fazenda 10. E a participação dela na Fazenda 10 foi uma participação extremamente criticada. Primeiro porque ela já entrou ali dizendo quem ia sair, quem ia ser eliminado, se batesse ali, quem ia acabar sendo eliminada. E ela caiu numa roça contra a Nádia Pessoa. Foi uma roça emblemática, porque elas tinham uma rivalidade muito grande, e por elas terem essa rivalidade muito grande, Ana Paula Renault toda arrogantona ali na época, essa rivalidade toda acabou ficando muito mais marcada na memória do público. Por isso que muita gente já criou um certo ranço ali pelo nome da Ana Paula Renault. Então vamos relembrar 2 momentos da Ana Paula Renault na Fazenda. Olha só. Peraí, vamos trocar aqui a cena, olha só. É a Nádia. Eu? Espera um minutinho. Nádia, pode voltar pro sede. Por favor, a produção vai te acompanhar. Parabéns. Parabéns, pode voltar. Vem cá. A rivalidade das duas, tá? Foi crescendo muito ao longo da temporada. Até porque
a Ana Paula Renault acusava a Nádia de mentir sobre ela. Tanto que a Ana Paula Renault, ela levou um tempão para aceitar a eliminação ali dela da Fazenda. Então vamos dar uma olhadinha nesse outro vídeo aqui da Ana Paula Renault, basicamente não aceitando que ela foi eliminada. Ela não aceitou a eliminação dela. Ela não aceitou que ela saiu da Fazenda do jeito que ela saiu. Olha só, vamos relembrar. Não, o que aconteceu? Você tá Você vai assistindo? entender. Então, a gente tá assistindo, a gente tá acompanhando. Fica calma, só um minuto. Eu sei que é difícil. Eu sei que é muito difícil. Olha, eu vou te falar. Quando eu tava te falando, quando você se coloca nessa posição, Ué, mas... é difícil. Ué? Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Mas o que tá acontecendo? Vocês estão passando tudo? Um abraço. Não, peraí, cara. Vocês estão passando tudo? Passamos tudo. Não só passamos, como repassamos. Porque deu essa polêmica. Gente, Nós mas ela passamos e mentiu o repassamos. tempo inteiro. Você sabe disso, você assistiu. Eu não posso tomar nenhum partido, Ana, mas o público Não, eu não decide. tô te pedindo pra você tomar partido. Nós eu tô te assistimos, pedindo- isso eu te falo. A gente assistiu, a gente passou, repassou. Tá uma polêmica gigante. Enquanto a Nádia tá voltando lá pra sede, eu posso falar com você abertamente. Tá uma polêmica gigante no país, nas redes. É por isso que muita gente acredita que a Ana Paula Renault já vai entrar, se ela entrar no BBB, porque afinal a gente não sabe mesmo. Agora, se ela vier entrar no BBB, ela vai ali já ser vista como arrogantona, como ela já vai ser vista ali como uma das primeiras eliminadas. Eu juro pra vocês, eu acho que a Ana Paula Renault tinha que ter muito mais cuidado, não dela chegar e ser arrogante, porque ela sempre foi o jeito dela. No BBB 16, se vocês procurarem os vídeos do BBB 16, é isso que vocês vão achar. Esse é o jeito dela. Ela sempre foi assim. Mas o interessante vem agora. Eu teria cuidado dela com bebida alcoólica. Porque foi por causa da bebida que a Ana Paula Renault foi expulsa do BBB 16. Ela bebeu e deu um tapa na cara do Renan. E olha só o que aconteceu, o karma, né? A Nádia Pessoa voltou. A Nádia Pessoa foi... A Ana Paula Renault foi a terceira eliminada. Finalzinho ali, metade ali do mês de outubro. Uma roça seguinte, quem acabou saindo e sendo expulsa da Fazenda? A Nádia. Olha como o karma pra Nádia também veio naquela época. Então muita gente está falando disso, tá? Muita gente está falando sobre essa cena da Ana Paula Renault. Eu já falo para vocês, eu acho que seria legal a Ana Paula Renault voltar. Não acho que a Ana Paula Renault vá ser uma, nossa, meu Deus do céu, a grande participante da Fazenda. Não, do BBB. Mas seria icônico, porque ela seria a primeira ex-BBB e ex-Fazenda a voltar ao BBB. E 2, ela ia entregar o que todos vocês no X querem, jogo. É isso que vocês querem. Vocês vivem cobrando isso, ela vai entregar. Eu não acho que se ela entra, ela vai muito longe. Mas ao mesmo tempo é um nome forte. Não dá pra negar que a Ana Paula Renault é um dos nomes mais fortes que tem relacionados ao BBB. Ela foi icônica até aí. E pra ela seria até interessante ela entrar. Caso ela seja eliminada, pelo menos ela sai pela porta da frente. Porque até onde ela participou, ela saiu pela porta de trás. Seria interessante ela descobrir isso, né? Só pra gente terminar, o Tadeu também apareceu hoje, mais um vídeo postado aí nas redes sociais falando sobre a beleza de alguns dos participantes no Comenta Comentários, que ele próprio tá valendo aí os comentários do público. Então vamos ver aqui esse trecho do Tadeu falando sobre o que a gente pode esperar da beleza de alguns dos BBBs que vão entrar agora. Olha só. Mensagem da Clarinha. Por favor, que nesse BBB tenha um casal de 2 gostosos que não sejam complicados de chipar. Temos. Maravilhosos. Aliás, um casal não. Um só que você quer? Você só queria um? Tá fácil. Ô, Clarinha, muito humilde você.
Faz uma pergunta aqui a mensagem. Vai pro BBB? Thiago Galhardo pede rescisão e surpreende Santa Cruz. Acho que não. Aqui do Lucas. Como o Tadeu envelhece como vinho, né? Lucas, tô te seguindo. Então tá aí, né? Tadeu falando sobre o que a gente pode esperar aqui. Então a gente... Vou voltar aqui um trecho do vídeo, só para vocês verem esse detalhe que ele fala. Mensagem da Clarinha. Por favor, que nesse BBB tenha um casal de dois gostosos que não sejam complicados de chipar. Temos. Maravilhosos. Aliás, um casal não. Um só que você quer? Você só queria um. Então vocês viram aí, né? Ele falou que vai ter aí mais de, assim, de um casal. Ele não falou necessariamente, ele não citou nomes de pessoas. Mas, obviamente, ele citou ali que, né, 2 pessoas solteiras. E eu espero que dessa vez o Dourado faça isso. Porque a gente já teve casal lésbico no BBB, no BBB 14, que chegou na final. Foi a Vanessa, esqueci o nome da outra lá, mas a Vanessa, que foi a campeã, e a vice, que era a namorada dela dentro do jogo. Então vamos ver se dessa vez a gente vai ter, porque elas falam a mensagem, vocês viram que ela é específica no masculino. Ela está se referindo a um casal de 2 homens, um casal gay. Então eu tô também, uma das coisas que eu nunca vi no BBB, um casal gay. Nunca vi. É uma das coisas que eu sempre tive curiosidade de ver. Como é que o público vai receber um casal gay dentro do BBB? Como é que o público vai receber isso? É uma coisa que, se o Dourado tá indo pra polêmica, vai render muito. Vai render muito. Porque pela primeira vez a gente veria um relacionamento gay sendo mostrado num reality show desses. Pela primeira vez. Não tô falando de edredom, nada dessas coisas. Eu tô falando de convivência mesmo. Seria pela primeira vez que a gente veria isso. E isso, obviamente, causaria uma grande polêmica no público. As pessoas iriam comentar, iam falar. Não pode, sei lá o quê. E ele falou que são 2, né? São 2 casais, não é só um. São 2 casais, inclusive maravilhosos. Vai ser interessante se for desse jeito que eu entendi, né? Do Tadeu falando. Porque ele foi muito específico no masculino, ele não foi específico no sentido geral, se referindo a ambos os sexos. Ele foi muito no masculino. Até porque a mensagem original fala isso, né? Gostosos, 2 gostosos. A mensagem original que ele comentou falava sobre isso. Vai ser interessante a gente ver se isso realmente vier a acontecer. Porque, olha, isso daria uma grande polêmica, viu? Olha a polêmica que daria se a gente tivesse um casal gay dentro do BBB. E aí mostrando o relacionamento dos 2 no dia a dia. Como é que isso seria. Como é que o público aqui fora ia enxergar isso. Isso realmente seria interessante de acompanhar. E causaria uma grande polêmica aqui fora. Se o Dourado quer polêmica igual o Carelli faz na Fazenda, ele vai fazer isso. Ele vai botar um casal gay lá dentro para causar a maior curiosidade do público aqui de fora. Mas eu não vou sonhar demais, porque afinal de contas a Globo sempre tem um pezinho atrás com relação a esse tipo de polêmica. Mas enfim, né? É o próprio Tadeu que falou. Sobre o Big Day, gente, o que a gente tá sabendo, tá? O que eu consegui apurar? Este ano não deve ter o Big Day, em 2026. Não deve ter o Big Day, tá? Não deve ter. Porque as casas de vidro, né, pelo que estão comentando, mas isso não é uma data certa, a gente vai saber na semana que vem, depois do Ano Novo. Foi isso que me garantiram também. Depois do Ano Novo a gente vai saber qual vai ser o dia das casas de vidro. Todo mundo que vai participar do BBB já assinou o contrato, exceto os pipocas que vão participar da Casa de Vidro. Estes só assinarão o contrato quando eles passarem pela captura. Só aí que eles assinarão os contratos, mas antes disso eles não assinaram. O resto já assinou todos os contratos. Então, assim, não tem como você achar por aí, impossível inclusive, você achar, a pessoa tal está especulada para o BBB. Não.
já está assinado. O contrato já está assinado. Agora, os nomes que aparecerem ali são puramente de uma especulação mesmo. Mas, assim, vai dar certeza de tal pessoa e tal. No final das contas, vocês vão descobrir que não vai ser assim. E aí, a gente tem que comentar aqui duas coisas que a gente falou sobre os perfis dos insiders do BBB, que todo mundo fica comentando aí. Vou mostrar primeiro logo este perfil aqui, que eu já falei muito dele, tá? Já trouxe muito esse perfil aqui, já trouxe muito das informações, e eles inclusive, né, acertaram algumas coisas. O Insider BBB, lá no X. Assim, ele já deixou bastante claro. Cristiane Torlone está oficialmente fora do elenco do BBB 26. Assim como aconteceu com Priscila Fantin no BBB 25, a atriz tem outros compromissos e uma campanha publicitária já alinhada, por isso está fora do elenco e também seguirá outra rota. Eu nunca acreditei que Cristiane Torlone fosse participar do BBB. Juro pra vocês, nunca acreditei. Mas é o próprio perfil aqui que tá dizendo que ela não vai participar mais, tá? É o próprio perfil. O outro perfil é o Realities Comentei. Eles sempre falam sobre os nomes e eles acertaram quem eram os camarotes do BBB 25. Vejam aqui a data, 6 de janeiro de 2025, muito antes, inclusive, do Big Day. Então, quem eram essas pessoas? Vitória, Estrada e Matheus, Diogo e Vilma, Diego e Daniele, Graciane e Giovana. Eles postaram isso. Exclusivo, confiram a lista de camarotes do BBB 25. Isso foi o que ele postou no dia 6 de janeiro. Então, ele confirmou que Ana Paula Renault está de volta e que ela também é a primeira participante ex-Fazenda a integrar um elenco inédito do BBB 26, junto ali com os veteranos. Vai ser interessante se realmente a Ana Paula Renault vier a participar mesmo, tá? E foi este o site também, este foi o portal que revelou que Cristiane Torlone está confirmada no camarote do BBB 26. Ele falou isso no dia 23 de dezembro. Assim, eu continuo não acreditando que Cristiane Torlone, pela idade, mas não é pela idade exclusivamente, tá? Mas pela carreira dela, de quase 50 anos aí, eu acho que é 50 ou vai fazer 50 anos, não aceitaria participar, abrir mão de tudo isso para participar do BBB. Não acho que ela ia fazer isso. Mas enfim. Estou mostrando as fontes aqui, se vocês quiserem, vocês podem procurar por vocês mesmos, mas eu garanto para vocês que as informações que eu trouxe são essas, as mais atualizadas do que eu estou vendo aí. Com relação a Ana Paula Renault, já digo para vocês, eu não acho também que ela vá muito longe, caso ela entre no BBB mesmo. Mas acho que ela vai um pouquinho ali até metade da temporada e tal, porque querendo ou não, apesar dela ser polêmica e muita coisa, ela tem outras coisas e outras qualidades que ficaram também bem ressaltadas no BBB 16. Ela era muito autêntica, ela não se deixava levar pelo jogo dos outros, ela observava muito e jogava na cara quando tinha que jogar. Então muita gente do sofá pode não gostar do jogo dela, mas acho que ela se daria muito bem, pelo menos até metade da temporada, quando ainda a gente ainda não tiver um favorito definido. Depois que tiver um favorito, aí basicamente ela seria eliminada. Mas isso é algo que a gente vai ver lá na frente, se vier mesmo a se concretizar, porque agora tudo não passa de uma mera especulação, tá bom? Então, é isso aí que eu tinha para trazer para vocês hoje. Continuo atento, estou procurando fontes e várias pessoas ali para me falar um pouquinho mais sobre essas datas. Mas por enquanto a única coisa que me disseram é que só depois do ano novo é que eles vão ter ali as datas mais certas de como vai começar. Apesar de eu acreditar que a Globo já sabe de tudo isso, que é uma empresa que tem bastante planejamento, mas é o que me disseram. Então é o que eu vou trazer para vocês. Quando eu tiver ali
mais certeza das datas do Big Day. Quando eu tiver ali tudo certinho, eu trago para vocês. Eu não acho que vai ter, mas vamos deixar essa possibilidade em aberto, tá bom? Amanhã a gente está de volta para comentar aí o que a gente vai falar. Eu quero conversar com vocês sobre os planos aqui pro canal e tal. E o grande plano que eu tô armando para 2026. Uma mudança que a gente vai fazer aqui no canal. E não tem nada a ver com estruturação, tá? Tem a ver com conteúdo mesmo, tá bom? Beijo para vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.